Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para que a gente possa dar sequência a essas nossas aulas remotas, né? Esses vídeos gravados. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo anterior e que tenha servido para complementar, né, a resolução das atividades. Então, certo? Hoje eu convido vocês para pegar o material, interagir um pouquinho, né, com o professor a respeito dessas respostas, a partir da atividade que vocês fizeram. Então, pegue o material de vocês, coloquem na página 217 e acompanhem a correção. Vamos lá? Bem, nessa questão, né, retirada de um vestibular da Unicamp, datada do ano de 2019, nós vamos ter o quê? O mapa a seguir registra parte do processo de substituição dos domínios vegetais do continente europeu pela agricultura sedentarizada ao longo dos últimos 10 anos. Beleza? Aí a gente tem uma observação precisa do mapa. É importante que vocês consigam, né, fazer uma análise completa e fazer uma associação à sua legenda. Tá bom? Então, vamos descer aqui um pouquinho para que a gente possa chegar até as nossas opções. A análise do mapa permite concluir o quê? Né? O que é possível a gente concluir? As pastagens e as estepes foram os domínios mais devastados pela implantação da agricultura em função da fertilidade de seu solo em épocas de degelo? Não, né? O que favoreceu a produção da atividade em grande escala? Com certeza não, né? Se nós estamos falando de uma região que fica gelada, certo, em boa parte do ano, é muito difícil favorecer a produtividade de grande escala nessa região, certo? Não é possível identificar grandes transformações nas condições naturais dos domínios das vegetações europeus em função do processo de sedentarização da sociedade. Muito pelo contrário, é possível sim perceber. E o item C, o desenvolvimento de lavouras na Europa durante o Neolítico foi base para a transformação de domínios vegetais naturais, o que significa que o desmatamento é uma prática milenar. Como vocês devem lembrar, foi no Neolítico que aconteceu a revolução da sedentarização. O homem deixa de ser um ser nômade e passa a ser sedentário a partir desse período. Então, está correto. Item C, de certo. Beleza? Ok? Vamos passar então para a próxima página. Página 218. Para a gente seguir a correção. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, né? O litoral da Europa é extremamente recortado, o que favoreceu a instalação de portos, a navegação e o comércio. Será que o litoral da Europa é realmente extremamente recortado? Será que nós temos grandes portos que favoreceu a navegação e posteriormente o comércio? E consequentemente o comércio? Se a gente for bem analisar as questões históricas do povoamento em outras regiões, nós vamos chegar à conclusão que é verdadeira sim, beleza? Então, a porção oriental da Europa é banhada somente pelo Mar Negro? A porção oriental, Oriente e Ocidente, ela é banhada somente pelo Mar Negro? É só a gente dar uma olhada no mapa e nós vamos perceber que essa opção está falsa. E a terceira, a Europa se estende do bloco de terras emessas, que vai de 24 graus de longitude oeste de Greenwich até 180 graus leste, certo, de Greenwich. V ou F? Aqui são coordenadas geográficas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é bom fazer um reforçozinho, buscar algumas videoaulas, para que vocês possam entender direitinho essa questão. Mas, certo? O item está correto sim. Então, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro. Segunda questão, onde se concentram na sua maioria as planícies europeias.
onde elas estão localizadas, em sua maioria, né? O que é que vocês responderam aí? Espero que vocês tenham percebido que essas planícies estão principalmente na metade norte do continente e na porção leste, onde está a grande planície russa. Mas também devemos citar a húngara, a planície húngara, que percorre ali o rio Danúbio, a planície do Pó também, no norte da Itália, as planícies que contornam o leste e o sul das Ilhas Britânicas e a planície dos Países Baixos, que é constituída pela planície marinha, além da planície germano-polonesa, que se estende do interior para o litoral do norte do continente. Ok? Vamos para a próxima questão. Qual é a importância do rio Reno? O rio Reno é importante em quê? Bem, gente, o rio Reno é o rio mais navegado da Europa. Atravessa o Vale do Ruhr, uma região de extrema importância econômica, liga a porção central da Europa aos Países Baixos e ele nasce nos Alpes Suíços e percorre cerca de 1.326 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. Na quarta questão, o que é que nós temos? Caracterize o clima do Mediterrâneo, né? Quais são as características desse clima? Invernos úmidos, ou seja, a menos, né? Também não é tão... as temperaturas chegam a cair demais. E verões secos, com temperaturas mais elevadas nesse período. Então, o clima do Mediterrâneo é caracterizado pelos invernos úmidos e os verões secos. Quinta questão, onde se localizam as montanhas recentes do continente europeu? Aquelas montanhas de formação, né, mais recente. Onde é que elas estão localizadas, pessoal? Estão localizadas no centro-sul e na região do Cáucaso, onde se encontra o ponto mais alto do continente, que é o Monte Elbrus, com cerca de 5.633 metros de altitude. O ponto mais elevado do continente. Certo? Vamos para a sexta e a nossa penúltima questão, onde é necessário que a gente leia esse texto, né? Essa formação vegetal é constituída por coníferas, amplitude amplamente utilizada para o fornecimento de madeira, né? Lenha, construção, fabricação de móveis e etc. Sendo, portanto, altamente desmatada. Então, o trecho anterior se refere a que formação vegetal? E aí, o que é que vocês marcaram? Floresta temperada, tundra, taiga, floresta de coníferas está associada a qual dessas formações vegetais? Espero que vocês tenham, certo, associado corretamente ao item C. C de certo. Taiga, beleza? C de certo. Vamos lá para o nosso mapa mental, fechando esse primeiro capítulo, certo? De uma forma um pouco mais dinâmica, para que você possa entender, certo? Ali em poucas palavras, o que a gente vem comentando há 2 semanas. Primeiro, né? A questão da geologia está completa. Nós vamos agora para o relevo, certo? Para a parte do relevo. Relevo acidentado, onde nós vamos perceber uma formação antiga, certo? Que resulta em dobramentos modernos e, certo? Há um assentamento, o continente a partir da placa africana e euroasiática. Então, o que a gente marcou aqui? Formação antiga, dobramentos modernos, placa euroasiática. Show? Aqui na hidrografia, professor, o que a gente marca? Os principais rios, né? Danúbio, Reno e Volga. Danúbio, Reno e Volga. Lá no clima, professor, o clima é dividido em polar, temperado continental e mediterrâneo. E quanto à vegetação, vegetação de altitude e florestas temperadas. Vegetação de altitude e florestas
temperadas. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham feito uma boa atividade. Mas antes de encerrar completamente o nosso conteúdo, certo? A aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena introdução com o capítulo 2. Vamos lá? Pegue o seu material didático, coloca na página 220. Nós vamos falar sobre os aspectos humanos. Só que hoje nós vamos ver de uma forma bem introdutória, né? Nós não vamos nos aprofundar, tá ok? Mas acompanhe. Neste capítulo nós vamos nos atentar às características da população, a estrutura da população, os indicadores socioeconômicos e a sua dinâmica populacional, ou seja, o que vem sendo modificado. Sobre os aspectos humanos desse continente, né, é importante destacar o quê? Que há uma diversidade populacional, certo? Que faz parte da sua população, aumentando o número de imigrações, onde, certo? É perceptível que a gente, né, faça uma análise geral do que chama, porque a Europa é um continente que abre, certo, ali as possibilidades para uma movimentação migratória, o que ocasiona isso, né? Então, com isso, certo, vale destacar que a Europa em si já tem uma população absoluta de cerca de 747 milhões de habitantes, sendo o terceiro continente mais populoso do mundo, certo? Porém, esses 747 milhões de habitantes estão distribuídos em um território pequeno, fazendo com que o continente europeu seja um destaque na densidade demográfica. Por mais que a África e a América, certo, tenham uma população maior, certo? O que é que nós podemos perceber? Que há uma distribuição mais intensificada, certo, no território europeu. Daí nós temos os países com as maiores populações segundo estimativas de 2019, né, ó, a Rússia, certo, a Alemanha, a Turquia, a França, o Reino Unido, certo? Juntos, esses países formam aproximadamente 60% da população europeia, ok? Então, para saber mais, eu queria que vocês fizessem essa leitura, né? Onde vai trazer uma consulta a um dos países, na verdade, micropaís ou microestado, certo? Que é o Vaticano, beleza? E quanto à população relativa, para a gente fechar hoje, a densidade demográfica, certo? Também conhecido como população relativa, PR ou DD, certo? Ela gira em torno de 72,9 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Sendo a segunda mais alta entre os continentes, beleza? No entanto, a população está distribuída de maneira bem desigual. Vamos descer um pouquinho aqui para a gente perceber este mapa. Aqui a gente percebe que essas regiões mais escurecidas são as regiões que têm a maior concentração populacional. Vale destacar a região mais, certo, clara deste mapa, é onde nós temos os maiores vazios demográficos no continente europeu. Isso é ocasionado por qual motivo? Principalmente devido às condições climáticas, certo? A queda da temperatura nas regiões polares. Então, na região a partir do círculo polar ártico até o trópico, que é onde está localizado o continente europeu, nós podemos perceber uma maior concentração na Europa ocidental, certo? Percebam aqui, ó, a ilha do Reino Unido, a Inglaterra, certo? A Itália e os países que nós temos conhecimento. Aí então está a maior densidade demográfica dentro do continente europeu. Tudo bem? Então nós vamos ficar por aqui. Espero, né, que vocês tenham compreendido o conteúdo mais uma vez. É importante que vocês acompanhem, se dediquem, realizem suas atividades. Então deixo aqui um grande abraço e até a nossa próxima aula.